Povo Cop, eu sou o Wellington Espanha, eu falo diretamente aqui da cidade de Machado. Hoje nós estamos aqui com o podcast O Povo do Agro, Copama. E olha, para você que é produtor, que tem o seu rebanho, está aqui comigo dois feras. Ela, Raquel Tropper, muito obrigado pela sua presença. Obrigada. E o Nicanor, que é responsável técnico aqui na Copama, e nós vamos falar sobre declaração anual de rebanho. Que, Raquel, tem muitas dúvidas, né? Temos muitas dúvidas. Obrigado pelo convite, né? A gente está num mês importante no IMA, que é sobre a atualização cadastral do rebanho. Ela acontece uma vez no ano e ela iniciou 1º de maio, encerra 30 de junho. Caramba, então estamos chegando, hein? Estamos chegando na reta final. Tá, às vezes, né, o Raquel, o Nicanor, é muito comum, né, em qualquer área da produção, às vezes começa a ter termos, às vezes tem siglas, e as pessoas comumente vão falando, mas pouco às vezes se para entender o que realmente é. E aí eu queria, qual é a importância, né, eu quero entender qual é a importância dessa declaração anual, né, do rebanho, e que dica que você pode trazer, sim, logo para a gente começar. Seja bem-vindo também você, Nicanor. Oi, Elton. É um prazer mais uma vez estar aqui, né, tirando dúvidas, eu acho que dúvidas importantes junto com o IMA. E é como você falou, existem muitas dúvidas que o produtor ele tem em relação às vacinas, em relação a essa evolução que tem que ser feita pelo rebanho. Então, por isso, essa parceria Copama com o IMA, todas as nossas unidades já foram orientadas sobre essa evolução, sobre a importância de estar passando para o produtor essa necessidade de estar fazendo esse recadastramento. Tá. Raquel, vamos lá. Dentro, né, desse contexto que nós trouxemos aqui, qual que é a importância aí desse cadastramento do rebanho, essa declaração anual, como você disse, e o que benefícios ou quais são as necessidades, né, o que o produtor rural, o nosso cooperado Copama, né, Nicanor, tem que ficar atento? Surgem muitas dúvidas porque é uma declaração que a gente está no 3º ano, né? Então ela foi instalada em 2023. Então é um assunto novo, é um assunto novo. Por que a importância? O Estado de Minas Gerais precisa saber o real quantitativo do nosso rebanho, porque quanto mais confiáveis forem esses dados, mais certeiras serão as decisões, né, no agronegócio, das políticas públicas. Então, é importante que a gente tenha esse quantitativo, né? Frente a uma emergência sanitária, né? Saber o real quantitativo. Né? Quer dizer, que não corremos sempre esse risco, né? Hoje se fala muito até de rastreabilidade, ter um pouco dessa percepção, né? Sim, sim. E o produtor também tem as dúvidas. Eu sou pequeno produtor, eu sou produtor de subsistência, eu preciso declarar? Sim, todo produtor tem essa obrigatoriedade, né, da declaração do pequeno ao grande, todas as espécies, né? Então, não só os bovinos, como também alguns pensam, né? Mas bovinos, os bubalinos, os equinos, as aves, os animais aquáticos, abelhas. Então todas já vamos, as espécies. A primeira dica que já esquece é achando que é só bovino, ou seja, tudo que compõe aí essas espécies produtivas devem ser declaradas, sim. Tá, sim. E a não declaração, quais são os impactos? Seria uma dúvida, Nicanor? Com certeza, tem uma dúvida bem grande, né, também dos produtores, e às vezes até eles não sabem do que pode acontecer, né, no caso da não declaração. E o que pode acontecer, Raquel? A não declaração não acarreta infração, tá? Que é uma outra dúvida que eles também perguntam. Mas a não declaração, após 30 de junho, ele vai ter um bloqueio de emissão de GTA, por exemplo, no seu cadastro, né? Que é a Guia de Trânsito Animal, que é o documento que ele necessita emitir quando ele vai transitar com seus animais para leilão, né? Para exposição, para comércio. Quer dizer, ele não é uma infração, mas ele passa a ter uma penalidade. Quer dizer, ele começa a criar aí uma dificuldade na sua operação, né? Sim. E emitir ficha sanitária, né? Tem um bloqueio no seu cartão, né? No seu código de produtor. Tá. E aí ele precisa regularizar, né? Enquanto ele não regularizar, fica bloqueado. Tá. Raquel, tem né? A gente tanto ouve para cá, IMA para lá, as pessoas
Será, né? Eu digo assim, às vezes o óbvio tem que ser dito para não ser esquecido, né? Fala para mim, você, quer dizer, eu queria saber sim, Raquel Trópia, que é do IMA, que, né, o Nicanor vem aqui com tanta propriedade, porque eu tô com a Raquel, né? Tá. Quem é o IMA? Qual é o papel do IMA nesse processo? E mais uma coisa, né? Qual é o seu papel hoje no IMA? E fala assim, IMA o que significa? O IMA é o Instituto Mineiro de Agropecuária, né? É um órgão estadual. É um órgão que cuida tanto da sanidade dos animais como dos vegetais, né? Então, eu sou médica veterinária, a gente tem agrônomos também contratados, né? Servidores, fiscais, também assistentes, que são os técnicos agropecuários. E aí a gente se preocupa com sanidade, se preocupa com controle sanitário, se preocupa também com a qualidade dos alimentos que chega na mesa do produtor, porque a gente trabalha tanto com defesa sanitária, como também com inspeção de produtos de origem animal. Então, tem uma preocupação com saúde pública, né? Não é só questões preventivas, o agronegócio, também, né? Envolvido, a agropecuária, mas também a saúde pública, os alimentos de origem animal, né? Do leite, ovo, a carne, né? Todos esses derivados. E também a questão vegetal, né? O uso de agrotóxicos, a questão de certificação, né? de algumas do café, né? A gente tem aqui bastante certificação de café. Então, tem essa preocupação, né? Do campo à mesa, né? A questão da sanidade aí também envolvida. Então, é bem complexo, né? Quer dizer, as atividades que o IMA traz aí, às vezes a gente acha que é uma ação específica, mas quer dizer, como você traz aí, isso é gigantesco, hein? Isso, e para a gente implantar tudo isso que eu falei aqui, a gente tem que ter normativas, né? Sim, claro. As pessoas acham que a gente só fala de legislação, né, e portarias, mas a gente tem normativas para seguir para orientar, né, os produtores. Nicanor, e aí? Então essa pergunta que você fez, eu acho que é importantíssima, porque assim, nós estamos no front, né, no campo, e a gente vê muito assim um paradigma que o produtor enxerga o IMA como um órgão que vai fiscalizar só e só vai punir. Só penalizar, não né? E justamente é o que a Raquel falou, é o contrário. O IMA está preocupado com a saúde, tanto dos animais como do produtor também. Porque a gente tem doenças, né, igual a gente está falando aí da raiva. A raiva é uma zoonose. O que é uma zoonose? É uma doença que os animais podem transmitir para o homem. E a raiva não tem cura. Então, assim, um animal com raiva, ele vai a óbito. E uma pessoa, se pegar nós raiva... estamos pensando numa comunidade, na sociedade, né? Justamente. Então, assim, o produtor tem que perder essa ideia que o IMA é punitivo. Não é. Ele vai para orientar. É justamente para proteção. Por exemplo, se um animal teve um caso de raiva na sua propriedade, você entrou em contato, normalmente com a saliva do animal, que é a forma maior de contaminação nossa, o IMA vai direcionar para o médico, para tomar vacina, para tomar soro, vai coletar o material para mandar para realmente ver se é raiva ou não, né? Então, assim, a gente tem que perder, né? Orientar o produtor... Isso chega a ser, né, cara, um preconceito, né? Justamente. Que às vezes a gente fala assim, os órgãos, aí é um órgão público e fica aqui só para atrapalhar. Na verdade não é, justamente. O IMA vem, ele fiscaliza as unidades, então justamente para isso, para não ter um medicamento vencido, a qualidade do produto que a gente está levando para os animais e para o produtor tem que ser boa, da mesma forma que você vai comprar um medicamento numa farmácia. O Nicanor, pensando, né? Às vezes eu falo que a parte mais sensível do produtor é o bolso, né? Sim. Então, ou seja, imagina se não há um controle. E aí, se todas essas, né, essas produções, né, esses rebanhos que seja, começa aí, como a gente já viu aí pelo mundo afora, nós temos aí gripe aviária, por exemplo, né, e isso ocorre, como que ele vai perder dinheiro, né? Com certeza. Porque o produto passa a ser desvalorizado, ele passa a não ter interesse pelo mercado, quer dizer, se não tiver uma organização. Com certeza. Aí eu queria aproveitar, e já pegando a sua fala, Nicanor, e voltar aqui para a Raquel. Como você disse, né, o Nicanor, o IMA, ele está aí para ser, além, né, das funções que ela tem, mas ele também ser orientador, né? Ou seja, ele contribuir para as prevenções. E aí, então, aproveitando esse espaço, Raquel, quais são esses documentos, né, ou informações necessárias
para realizar essa atualização, que é a pauta nossa do nosso bate-papo aqui? Sim, ele pode fazer de duas formas. Ou ele vai presencialmente, né, no escritório seccional, né, que a gente tem um endereço físico, ou nos postos de atendimento, né, porque cidades vizinhas trabalham com sindicato, né, a gente tem um acordo de cooperação que também pode atender esse produtor de forma presencial. Documento com foto, né, não precisa de formulário, né, lá ele vai preencher um formulário, mas a princípio ele chega com um documento com foto de forma presencial ou online, através do portal. Eu ia te perguntar exatamente produtor. isso, né? Porque hoje a gente tem percebido, né, as coisas muito digitais, muito online. Então ele pode fazer online também. Ele pode fazer online, mas ele precisa requisitar uma senha. Tá? Como Então, funciona? ele requisita essa senha para nós, né? Ele pode solicitar por e-mail ou vai até o escritório e solicita uma senha, que é uma senha que ele também depois vai poder usar. É como se fosse um login senha, seria isso? Exatamente, exatamente. É uma senha, ele vai ter acesso a um portal do produtor que depois fica acessível para ele visualizar seu rebanho, ele consegue ver lá, né, todas as informações que ele tem, referentes a ele. Sim, pelo portal do produtor. Tá, e essa senha que você está trazendo, uma vez que ele pegou, ele vai ficar, né, ele usa... Ela é fixa e o portal fica aberto para ele consultar quando quiser. Perfeito. E aí, assim, ó, quais são os canais oficiais, Raquel, né, para informações ou apoio mesmo? Porque a gente fala, porque eu costumo dizer... Quando a gente está do lado de cada mesa, você tem acesso a todas as informações. Mas quem está lá dentro da porteira, né, Nicanor, fica naquela... Mas aonde que eu vou buscar? Quais são esses canais, Raquel? Quais dica que você poderia dar para facilitar o acesso e a gente poder contribuir efetivamente para que esse produtor esteja aí, né, em alinhamento com todas as normativas? Sim, o site do IMA tem bastante informação, não só de atualização cadastral, mas de outros procedimentos, né, emissão de ficha sanitária, tem informações sobre a guia de trânsito animal. Então, é o ima.mg.gov.br. Repita, vamos lá. É ima, né, ima.mg.gov.br. Ok. Anotou aí, né, pessoal? É oportunidade, hein? E Instagram também tem bastante informação, né, o Instituto Mineiro de Agropecuária tem colocado diariamente lá nos stories, né, no Instagram sobre atualização. A gente está batendo bastante nessa tecla porque a gente não tem alcançado altos índices, né, até por conta desse curto período de tempo que a gente está cobrando a atualização cadastral. Então, esse ano a gente tem uma meta de pelo menos 90%, né, 80% de índice é o que a gente quer alcançar. Tá, vamos lá, eu quero falar um pouco, eu sei que a Copama é uma grande parceira aí do IMA, né, o Nicanor, você já teve oportunidade de estar aqui com a gente em outros momentos. Nicanor, eu vou deixar você puxar essa pergunta para nós e essa colocação. Sanitarista Mirim, que é esse projeto que a Copama tem aqui, junto com o apoio do IMA, conta um pouco para nós, né, porque isso aí é trabalhar os jovens, né, aqueles produtores que daqui uns anos serão eles que estarão à frente de todas essas propriedades, de tudo isso que nós estamos falando aqui. Wellington, com certeza, eu tenho certeza, né, um projeto muito importante, como você falou, é trazer, né, o jovem já, a educação, a orientação para o jovem, para já estar vindo, trazendo na sucessão dos pais, né, normalmente trazer essas informações, já trazer toda essa evolução para os jovens, né? Eu acho que isso é importante demais. E até a Raquel estava conversando que hoje mesmo eles já vão fazer esse projeto, né, Raquel? Em algumas escolas aqui na cidade, né, hoje mesmo já estão com esse projeto. Então, assim, de extrema importância, né, de extrema importância na minha opinião. Raquel, como que você, como o IMA enxerga essa parceria com a Copama? Eu acompanho bastante, mais de perto, o Sanitarista Mirim, porque eu sou veterinária, né, então... Tem essa parte do veterinário envolvido no sanitarista, né, falando das zoonoses, né, da prevenção de doenças. E é o segundo ano, esse ano a gente está com 4 escolas, 2 em Machado, uma em Paraguaçu, ali no distrito de Guaipava, e Carvalhópolis. Então, a gente pega escola pública,
né, tem esse critério, é escola pública de área rural, onde a criança de ensino fundamental é média 10 anos, né, eles recebem um livro, uma camiseta, o livro é de sanitarista mirim e bem abrangente. Muito educativo, né? Bem abrangente, ilustrativo, então eles trabalham o livro o ano inteiro. Que legal. E aí a gente consegue despertar nessa criança as boas práticas, né? A gente consegue plantar uma semente ali que ele vai levar para casa, né? E muitos falam que repassam para avô, vó, pai, mãe, a importância da vacinação, né? Que a legal, importância né? da lavagem, tem que lavar 3 vezes a embalagem de agrotóxico, né? E perfurar para não ter nenhum resíduo. Então, eles levam a alguns sinais clínicos de doença que a gente começa a colocar aí na prática deles. Então, é bem legal despertar esse interesse para as boas práticas. E a criança, na minha opinião, ela pega muito mais fácil do que uma pessoa já... Olha... né? Não é verdade? Me permite a sua opinião, na real. Porque a criança, ele é uma esponjinha, né? Justamente. E olha só que papel, que trabalho maravilhoso, né? Que Copama, IMA vai fazendo, porque isso é pensar no futuro, né? Justamente. Isso eu penso que é propósito, é sustentabilidade. É a sucessão, né? É a sucessão, quer dizer, é a condição de mais qualidade de vida onde se vive e onde se produz, né? Com certeza. Olha, gente, muitíssimo obrigado. Raquel, quero Obrigada. deixar aí para você as considerações finais, Nicanor também. Mais uma vez, obrigado. Volte sempre e traga sempre informações para os nossos cooperados, os nossos produtores. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Eu espero que todos compareçam, né? Não deixe para a última hora. É importante fazer essa atualização cadastral. E até a próxima. Obrigada. Muito obrigado. Nicanor. Queria agradecer mais uma vez a parceria, né, do IMA com a Copama e mais uma vez ressaltar que o IMA está aí para trazer soluções, para trazer orientação, não é para punir. Então, importante demais essa atualização. Reforço as palavras da Raquel e o pessoal da Copama, se tiver alguma dúvida, os colaboradores nossos estão treinados, já estão sabendo para poder orientar melhor também. Perfeito. Volte sempre. Muitíssimo obrigado. Obrigada pela presença aí. Ô, povo do agro, nós vamos ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do podcast Copama, o Povo do Agro, sempre com informações importantes e relevantes para você, produtor e cooperado. Um abraço, valeu.